Você é uma pessoa fácil de perdoar? É uma pessoa fácil de pedir perdão? Ou você é daquelas pessoas que diz, eu não perdoo essa pessoa, eu nunca vou perdoar essa pessoa, eu nunca vou pedir perdão para essa pessoa, porque eu pedir perdão para ela, eu vou estar me rebaixando, não vou fazer isso. Como você lidar com perdão? Meus amigos, nós vamos ver na palavra de hoje uma pessoa que foi massacrada, foi injuriada, foi odiado, mas que no momento que ele poderia fazer vingança, ele amou as pessoas por causa do seu coração. O coração dele era um coração puro. E a mágoa, a ira, o ódio nunca entrou no coração dele. E meus amigos, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fica até o final, que Deus tem uma palavra para o seu coração. Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos. Eu sou o presbítero Edmilson. Esse é o nosso canal Espada Cortante. Já te convido a preparar um copo de água como esse, que no final estaremos aqui fazendo a nossa oração da fé. Assim como Jesus fez lodo e untou os olhos do cego, e aquele cego voltou enxergando. Assim também essa água é o nosso ponto de contato da fé. Preparou seu copo com água? Me acompanhe na leitura. Se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 50, versículo 15 ao versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. Vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram, porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos seus servos do teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-no aqui por teus servos. E José lhe disse, não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Esse texto que nós lemos mostra quando José está diante dos seus irmãos, logo após a morte do seu pai Jacó. E meus amigos, todos nós conhecemos a história de José, muitas pessoas conhecem essa história. E meus amigos, José foi odiado pelos seus irmãos, por causa da promessa que Deus tinha na vida dele, por causa dos sonhos que Deus havia dado para ele. E os irmãos dele, então, o odiaram de tal forma que tentaram matá-lo. Muitas pessoas deixam o ódio tomar conta dela. E aqui nós estamos lendo quando José já estava reinando lá no Egito. E meus amigos, José sendo odiado pelos irmãos, tentaram matá-lo, foi vendido, revendido no Egito, mas depois chegou o momento dele reinar, o momento de Deus operar na vida dele. Mas como que foi José em todo esse momento? Nunca José reclamou, nunca José achou-se injustiçado, nunca José desejou mal para ninguém. Porque, na verdade, nós não podemos desejar mal para o homem, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Gênesis 9:6, parte B. E, meus amigos, agora José estava ali com todos os seus irmãos, toda a sua família no Egito. E ele, como governador do Egito, tudo estava muito bem com seus irmãos, até que o dia chegou. Jacó morreu. Os irmãos de José, então, se viram no lugar dele, de José, e pensaram, agora o nosso irmão José vai nos odiar. Agora ele vai revidar todo o mal que nós fizemos para ele, porque nosso pai morreu. É como se ele dissesse, a nossa segurança era o nosso pai. O nosso pai morreu, então José agora vai deixar de nos tratar bem, porque ele nos tratava bem por causa do nosso pai estar em vida. Nosso pai morreu, agora ele vai nos torturar, vai nos massacrar, vai nos odiar. Eles se viram no lugar de José. Tem pessoa que é assim. Como ela é má, ela entende que você também vai ser má também com ela. Meus amigos, você não tem que ser uma pessoa má com outra pessoa porque ela é má.
Você não tem que revidar o mal que a pessoa te faz. Nós temos que combater o mal com o bem, é o que a Bíblia diz. E aqui, então, os irmãos de José pensaram, agora estamos perdidos. Então já vieram pedindo condição de paz. José então mostra para eles, estou eu no lugar de Deus? Vingança pertence a Deus, meus irmãos. E outra coisa, abra a mente de vocês, tudo isso aconteceu. Toda a maldade que vocês tiveram comigo, Deus permitiu, para que hoje eu estivesse nessa posição para conservar vocês e a sua família em vida. Que palavra poderosa, né? Eles acharam que José ia odiar eles, mas José não tinha um ódio no coração. Assim temos que ser nós. Assim temos que ser nós como servos de Deus. O ódio, a raiva, a ira, a mágoa não pode entrar no nosso coração. E aqui, meus amigos, José então mostra para eles quem era José. José era livre. A pessoa que tem ódio no coração, essa pessoa não é livre. Ela precisa de uma libertação. Pessoa que tem raiva, tem ódio, essa pessoa precisa de libertação. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa presa. E aqui, meus amigos, no livro de Lucas, capítulo 17, no versículo 4, Jesus diz que se o irmão pecar contra mim, contra você, e vier 7 vezes no dia pedindo perdão, nós temos que dizer, eu te perdoo. Porque perdoar faz parte do caráter cristão. Assim como Deus nos perdoa, nós também devemos perdoar. Os apóstolos então ficaram assim admirados. No versículo 5 eles dizem, Senhor, então aumenta a nossa fé. Mas nós temos que ser assim. Também, Hebreus 12:15, a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela muitas pessoas se contaminem. Ou seja, quando você tem ódio no coração, quando você tem raiva no seu coração, quando você é uma pessoa que você não perdoa o erro, a transgressão de alguém contra você, é uma raiz de amargura que está no seu coração. E essa raiz, você alimentando ela, você regando ela, ela vai crescer. E daqui a pouco vai causar um problema, um estrago maior na sua vida. Outra coisa, você não vai ter paz. Mas, meus amigos, a palavra de Jesus Cristo é: nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 35. Nós temos que perdoar, porque também Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando estava ali pronto para ser morto, Jesus Cristo falou com o Pai, Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Também Estevão, quando estava morrendo apedrejado, ele falou, Senhor Jesus, recebe aí o meu espírito e não impute esse pecado a eles. Meus amigos, perdoar faz parte do caráter cristão. E a Bíblia também nos diz, Mateus capítulo 6, se você quiser me acompanhar, Jesus Cristo ensinando os discípulos a orar. Jesus Cristo então fala com eles, mostrando para eles que nós temos que perdoar. Jesus fala assim, versículo de número 14. Porque se perdoarde aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoarde aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, Jesus ensinando aqui os discípulos a orar, a oração do Pai Nosso, ele mostra o quê? Que se eu não perdoar as pessoas, não perdoar os irmãos, também Deus não me perdoa. E como eu vou orar a Deus pedindo, Senhor, me perdoa se eu não perdoei alguém? Então, meus amigos, nós temos que perdoar, porque é a Bíblia que nos orienta isso. Porque se eu não perdoar as pessoas, também Deus não perdoa a mim. Não é assim a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu não perdoo, como eu vou pedir perdão a Deus? E nós precisamos constantemente do perdão de Deus. Não é verdade? Então que você possa abrir sua mente para essa palavra. Mude. Você precisa de perdoar. Também em Romanos capítulo 12, se você quiser me acompanhar, no versículo 17, o Senhor fala assim, a palavra de Deus, a ninguém torneis mal por mal,
Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tenha paz com todos os homens. Não revide o mal. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás braços de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, vence o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E Jesus Cristo falou que se nós amarmos somente quem nos ama, nós somos iguais a todos os homens da face da terra. Então, meus amigos, o perdão é algo que tem que ser constante na nossa vida, perdoando e pedindo perdão. Porque senão, eu estou fazendo mal para mim mesmo. A pessoa que não perdoa é uma pessoa que não tem paz, não é uma pessoa livre. Mas, quando você perdoa, como Jesus na cruz do Calvário, morrendo ali na cruz, sendo crucificado, ele fala, Pai, perdoa eles. Olha a paz de espírito. Estevão também apedrejado, falou, Senhor, não impute esse pecado a eles. Olha a paz que ele estava tendo, mesmo morrendo apedrejado, mas ele tinha paz no seu coração. E o inimigo quer que você não perdoe. Com isso, ele ganha esse fruto na sua vida. Olhe para essa palavra. Vamos ser como José. Perdoa as pessoas que te fazem mal. A pessoa que te faz mal, ela não é liberta. Você não precisa ser uma pessoa presa. Abra o seu coração para a palavra de Deus e deixa Cristo te libertar. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A pessoa que é livre, ela perdoa. A pessoa que é presa, ela não consegue perdoar. Que Deus te abençoe, que você faça uma reflexão sobre essa palavra. E você seja uma pessoa que tem um coração aberto, livre para Deus, e você perdoe as pessoas. Porque senão, Deus também não vai te perdoar. Essa é a mensagem de hoje. Pega agora o seu copo com água e ore comigo. Altíssimo Deus e poderoso Pai. Eu oro agora juntamente com esse meu amigo que acessou agora o nosso canal. Essa pessoa, meu Deus, eu sei que o Senhor esperou até agora para que ela tivesse acesso ao nosso canal e fosse abençoado através desse momento de oração. Por isso, Senhor, eu já determino a bênção, a vitória na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Amém? Beba agora da sua água. Agora, meus amigos, eu quero falar com você neste momento. Aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal, tornando-se assim um só corpo com Ele através da Igreja Evangélica Pentecostal, conforme Mateus 28, versículo 19 e 20. E nós, meus amigos, não podemos viver fora das organizações. Nela nós nascemos, vivemos e morremos. E a igreja física, ou seja, os templos, são também organizações. E a igreja cristã, não cientificamente cristã, nem a nominalmente cristã. É a embaixada de Deus com os seus embaixadores e eles te receberão e darão legalidade ao seu ato de fé diante de Deus no reino de Deus. E escreverão o seu nome através desses embaixadores no livro da vida. As autoridades deste mundo, elas não podem fazer isso, mas os embaixadores sim. Por isso, procure a igreja de Deus e congregue nela, tornando-se assim um só corpo com ela. E siga as instruções de Deus que Ele ordenou através do envio dos seus embaixadores, conforme Lucas 10, versículo 16. Se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.